Marcos capítulo 8, versos de número 31 ao 38. Os irmãos que encontraram, fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Nos diz assim a santa palavra do Senhor. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas apenas as coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O Senhor Jesus, por muito tempo, começando ali nas bordas, à beira do Rio Jordão, a pregar o Evangelho, a chamar os homens ao arrependimento, por várias vezes ele disse, e ele deixou claro, que esse mundo, que as coisas que nós temos visto e ouvido, passariam. Por várias vezes ele chama os homens, chama os seus ouvintes, não só a ouvirem o que ele diz, mas tomarem uma posição. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Todo o Evangelho parece girar em torno dessa mensagem. E era isso que os apóstolos pregavam. Os apóstolos não inventavam mensagens novas todos os dias, irmãos. Os apóstolos não ficavam tentando achar um tema novo, um tema interessante. A mensagem dos apóstolos, observe a pregação de Pedro. O que é que Pedro fala para os homens? Vocês mataram o Messias. Arrependam-se, para que venha o tempo do refrigério e sejam apagados os vossos pecados. João Batista começa assim: arrependei-vos. E quando alguns chegavam, dizendo, talvez pensando, que não era necessário exatamente esse tipo de coisa, que talvez apenas fosse uma agremiação em que você se une, que se passa a fazer parte, você escolhe de acordo com aquilo que você deseja. João Batista deixa muito claro: quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzam frutos de arrependimento. E não cheguem a deduzir de vocês mesmos que vocês são filhos de Abraão. Porque eu vos digo que até das pedras aqui, como disse Jesus, Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista, ele é ainda mais enfático. Ao batizar aquelas pessoas nas águas e repreender os fariseus, os saduceus, os religiosos, aqueles que achavam que por sua justiça própria alcançariam todas as benesses do reino, eles, olha, o machado já está colocado à árvore. Toda árvore, pois que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Ele estava sendo enfático em dizer que a vida cristã não é uma vida apenas de religiosidade. Não é apenas frequentar uma igreja. Não é apenas carregar uma Bíblia. Não é apenas conhecer textos bíblicos, citar textos bíblicos. Como dizia um pastor antigo, que me pastoreou por muito tempo, falar texto bíblico até papagaio fala. Tem papagaio que prega melhor que alguns pregadores. Então não é uma questão de apenas falar, citar, dizer que derramar uma espécie de conhecimento. É o que esse conhecimento está fazendo conosco. Então quando o Senhor começa a falar com essas coisas, ele vai chegar ao ápice disso, ao âmago do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele é vida. Mas ele começa com morte. Ele é uma vida, como disse Jesus,
lá no Evangelho de João. Vida em abundância. Quem crê em mim, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Vida. Mas essa vida não é a vida daqui. Não é uma vida construída com os nossos meios. É uma vida muito maior, muito mais sublime, muito superior. Mas é uma vida que começa com morte. A morte, não apenas a física, porque a morte física vem para todo homem, quer seja ímpio, quer seja santo. Mas a morte do velho homem, esta morte, a morte de um homem que não teme, a morte de um homem que não conhece o Senhor, a morte desse velho homem que ama o mundo, a morte de um velho homem que insiste em viver conforme os rudimentos deste mundo. Esse homem tem que morrer. A morte de um homem que traz em seu DNA o ranço do Éden, da queda no Éden, que traz sobre si a maldição do Éden, que traz sobre si a mão da justiça de Deus, que sabe que há uma espada que está sobre sua cabeça continuamente, que a qualquer momento ela vai descer e decepá-lo. Esse homem tem que morrer. E é assim que começa. Então, quando o Senhor Jesus chama os discípulos, e ele havia feito um censo, né? Contratou o IBGE, lá dos discípulos, mandou eles irem lá e fazer, vem cá. Quem os homens dizem que eu sou? E cada um dá uma resposta. Até que Pedro dá a resposta exata. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa revelação de Deus a Pedro, e expondo isso diante dos outros discípulos, Jesus começa então a mostrá-los o que irá acontecer, e o que é o fato dele ser o Cristo. Porque a ideia que muitos tinham do Cristo era a ideia de um rei libertador político, um rei libertador guerreiro, um rei libertador, um príncipe que viria com seus exércitos e tomaria o poder de Roma. Mas esse príncipe não está assim. Na verdade, esse príncipe nem sequer tem ainda as pompas de um príncipe. Ele é muito mais um plebeu. Então ele começa a mostrar o que é ser o Cristo. Verso 31. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Começou a dizê-los, importa. É interessante que essa palavra, numa exegese mais clara, não é apenas assim, olha, eu vou fazer uma tentativa aqui para que aconteça. Não. Isso vai acontecer. É preciso, é necessário, está estabelecido. O Cristo não veio numa tentativa e erro. O Cristo não veio para tentar ver se salvava ou não. Ele veio com uma missão específica. Isaías 53. Ele veio para cumprir aquela profecia. Ele vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele vai sofrer. Um servo sofredor. Um servo que será humilhado. Mas isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Isso não é talvez, é certeza absoluta. E o quadro que Jesus pinta é tão tenebroso que o próprio Pedro, que acabou de dizer que ele era o Cristo, ele se volta e diz, não, Senhor, não permita que tal coisa te aconteça. É necessário. Importa. Tem que ser assim. Este é o caminho. Não há outro. Não há outra possibilidade. Há algumas décadas atrás, surgiu aqui na América do Sul, vindo da Ásia. Eu ia fazer um comentário, deixa eu falar. Está vindo lá da Ásia, aí chega aqui na América do Sul, um tal de Reverendo Moon. Esse Reverendo Moon fez um sucesso no Paraguai, no Uruguai, Chile. Um dia, esse Reverendo Moon decidiu fazer um grande congresso com todos os pastores e todos os representantes de todas as religiões da América do Sul e Central. Foi para o Uruguai,
se eu não me engano, ele é isso mesmo, foi para o Uruguai e pagou a passagem de todos os pastores que quisessem ir para lá. Sabe aquele ditado? Laranja madura na beira da estrada? Uma pessoa que paga todas as suas despesas de hotel, passagem aérea e tudo mais, para você ir ouvi-lo, tem alguma coisa errada. Normalmente tem que pagar para o pessoal vir falar alguma coisa. Ele estava pagando para vocês irem lá de graça. Os pastores, só líderes. E um pastor daqui da cidade, de uma denominação grande aqui, aceitou o convite. Foi. E quando ele voltou horrorizado com o que ele viu e ouviu lá. O reverendo Moon dizia que Jesus fracassou. Que ele deveria ter vindo, e era a missão dele vencer o diabo, vencer o mundo e estabelecer o reino de Deus. Mas ele vacilou, ele fracassou e ele perdeu e os romanos o mataram. E agora, Deus estava levantando o seu segundo Cristo, o último Cristo, ele mesmo. E ele dizia, eu sou o último Cristo, venham a mim, porque eu sim vou estabelecer o reino de Deus na terra. E você pode dizer, com certeza, um homem que fala uma coisa dessa, não tinha ninguém, ele esvaziou o plenário, foi todo mundo embora. Pelo contrário. Essa tal igreja, eu esqueci agora o nome da igreja, Igreja Unida, uma coisa assim. Essa tal igreja cresceu tanto aqui na América do Sul, que chegou a ameaçar até algumas denominações aqui disputam, né? Quem é a maior. E eles ficaram muito preocupados com o crescimento explosivo. Por quê? Porque o reverendo Moon vinha com outro evangelho. Na verdade, irmãos, ao olhar para o evangelho e ver ao Senhor Jesus pregando o que ele prega e fazendo o que ele faz, mostrando o caminho, abrindo-nos o evangelho, abrindo-nos a manifestação do reino de Deus, nos mostrando quem é Deus, para alguém não iluminado pela graça de Deus, é muito mais fácil rejeitar isso. Porque, afinal de contas, ele está dizendo, e perceba, ele começa o seu discurso dizendo, é necessário que o Cristo padeça. Mas como é que ele termina o discurso? Quem quiser vir após mim, padeça também. Tome a cruz. Negue-se a si mesmo. Da mesma forma que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entra no mundo e é rejeitado por esse mundo. E ele afirma isso categoricamente. Os homens vão trazer padecimento, vão fazer com que o filho não padeça. Ele será rejeitado, inclusive pelos anciãos, né, que seriam os mais sábios, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas. E é necessário que ele morra, mas depois de 3 dias, ressuscite. Entende que o que Jesus estava fazendo aqui era dizendo exatamente qual é o roteiro. A profecia está dizendo, eu vou cumprir toda a profecia, e a profecia, o roteiro é esse. O Cristo vem, se faz homem, habita entre vocês, depois ele padece, sofre todo o sofrimento por causa dos pecados, ele leva a cruz, na cruz ele levará os pecados sobre si, ali ele sentirá a ira de Deus sobre o pecado do homem, ele levará essa ira sobre si, ele vai morrer, não é uma possibilidade, é uma certeza, ele vai morrer, mas ao 3º dia, absolutamente nada o impedirá de sair do túmulo. Ao 3º dia, ninguém poderá impedir que ele volte à vida. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz claramente, ninguém toma minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la de volta. E esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele não estava dizendo que ele não conseguiria vencer, como a ideia do reverendo Moon. Ele estava dizendo, eu vou me entregar. O cordeiro mudo. O cordeiro que não questiona. O cordeiro que não reclama. O cordeiro que vai mudo para o matadouro. E lá é sacrificado.
mas é sacrificado por causa dos homens. Então ele diz isso abertamente. Mas observe, quando o Senhor Jesus abre e diz que é necessário que ele morra, de imediato surge um coach. Baixa lá um espírito de Leonardo no cara, em Pedro. E aí o que Pedro vai fazer? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Nós não vamos permitir que isso aconteça contigo. De jeito nenhum, isso não pode acontecer. Não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Percebe a astúcia de Satanás? O aparente cuidado, parece que está tendo cuidado de Jesus, né? Não, Senhor, o que é isso? Nós não vamos deixar que tal coisa aconteça. Acabaram de ouvir a maior revelação que eles poderiam ter acesso do próprio Deus falando para eles qual é o plano e como será executado. E eles não conseguem compreender. A mente deles ainda não está capacitada. Como João disse, mas eles compreenderam essas coisas depois. Até aquele momento eles não conseguiam compreender. Percebe, irmãos, que se Deus não nos iluminar, não iluminar a nossa mente, nós ficamos girando em torno de uma coisa só, a vida inteira a gente não consegue compreender as grandezas do reino de Deus. Nós vivemos a vida toda sempre no mesmo ponto. Ora, Pedro, o que é que está sendo falado aqui? Está sendo dito que o plano é esse. Ele vai morrer, tem que morrer, é necessário. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Como é que você chega agora e diz, não, Senhor, eu não faço tal coisa? Parece que quando falar de sofrimento, padecimento, dor, de imediato nós dizemos, não, Deus não permitirá tal coisa. Não, Deus não deixa que os seus filhos padeçam. Não, Deus não permite que os seus servos sofram. Onde você leu isso? Na Bíblia não foi. Porque a Escritura nos mostra claramente que é necessário entrar no reino de Deus sob muita aflição. É assim que será. Pedro não entendeu, mas não é que ele não tinha entendido. É que Satanás aproveitou a oportunidade. E aqui está a oportunidade utilizada por ele para ludibriar. Por isso a repreensão de Jesus é tão dura, tão incisiva. Ele imediatamente se volta para Pedro e diz, retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as dos homens. Aqui há uma outra beleza do Evangelho. Deus é extremamente gracioso. Mas é impossível a mentes carnais, e é impossível, mesmo a Satanás que tem um conhecimento de eras e eras e eras, convivendo com a santidade de Deus, compreender a mente do Senhor. Por isso que Paulo, alguns dizem que não canta não, né? Eu ainda acho que é um cântico. Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu, quem compreendeu os seus caminhos? Percebe? Paulo diz, olha, é inescrutável, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis, quão profundos. Quem compreende a mente do Senhor? Quem pode compreender os caminhos que ele faz, que ele traça? Como nós podemos compreender que um caminho de morte é o caminho da vida? Por isso, para nós isso é paradoxo. Para nós isso é o contrário do que deveria ser o certo. Como sofrer é ser feliz? Como chorar é bem-aventurança? Percebe como Deus não está preso ao politicamente correto, nem às coisas dessa vida? Quem compreende a mente do Senhor? Quem compreende os planos eternos de Deus? Satanás não compreende. E o Senhor Jesus diz, você só compreende as coisas dos homens. Você não sabe, você não compreende as coisas de Deus. É necessário
que o Filho do Homem padeça. E agora ele abre, está ali agora, ele estava com uma conversa entre ele e os discípulos. É interessante que Tozer diz que o que Jesus faz é mostrar Deus transcendente. E ao mostrar Deus transcendente, ele mostra a cruz. É impressionante como na cruz de Cristo, ao mesmo tempo que todas as perguntas são feitas, todas as respostas brotam. Um Deus que se ira todos os dias, mas cuja misericórdia se renova a cada manhã. Como você pode compreender isso? Um Deus que não tem o culpado por inocente, mas perdoa todo aquele que se arrepende. Um Deus que ira-se contra esse mundo continuamente por causa dos seus pecados, mas todos os dias, de maneira contínua, faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Como compreender isso? Que mente pode compreender isso? E a gente só compreende isso olhando para a cruz, porque na cruz está a própria vida, o amor, a graça, a misericórdia, mas na pior cena que o mundo já viu. Alguém já escreveu dizendo que um certo homem disse a eles: se Deus viesse e se mostrasse para nós, talvez nós pudéssemos crer nele. E ele disse: ele veio e o mataram. Não é o fato de ver, é o que nós vemos, é quem nós vemos, é como vê-lo. Olha o que ele chama a multidão. Veja, o Cristo veio, e é necessário que ele padeça. Verso 34, chama a si a multidão com seus discípulos e diz: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que é muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais doce, muito mais, usando uma palavra aqui que o pessoal gosta muito, né? Muito mais consolador. Ler salmos que falam da alegria, ler textos da caixinha de promessa que fala das bênçãos de Deus, de como Deus fará. Mas perceba, o ato do Senhor Jesus chamar a si, ele não chama apenas para, sabe, fazer parte de uma agremiação, de um grupo. A convocação de Jesus é uma convocação que eu sinceramente não vi em nenhum outro lugar, a não ser quando alguns exércitos na história mundial, diante de uma impossibilidade absoluta de vitória ou de retorno para casa, os soldados diziam: se é para lutar, então vamos lutar até o fim. E se entregavam à guerra sabendo que iriam morrer e que não voltariam mais para casa. Mas, fora isso, a nossa atitude é sempre de autopreservação. Então, tudo que choca a nossa ideia de autopreservação, seja autopreservação emocional, psicológica, física principalmente, tudo que choca isso, a gente afasta. Então, como não se afastar de Cristo? Porque ele diz: se você quer vir após mim, seja bem-vindo, vamos sofrer. Está pronto? Então, como é que pode esse chamado, de alguma forma, ser consolador, confortador, alegre? Como alguém que foi chamado por Cristo pode ficar feliz? Ora, é só você pegar as biografias dos grandes pregadores, missionários, homens e mulheres que serviram ao Senhor na história. Eles falam dos seus sofrimentos. Tem um especialmente que parece que a vida dele, parece não, a vida dele foi uma vida de sofrimento, desde o primeiro dia de sua conversão até a sua morte, muito prematura, aos 27 anos. David Brainerd. Jovem, missionário, futuro genro de Jonathan Edwards, morreu sem casar-se, vítima de uma tuberculose que se agravou por causa do seu contínuo serviço no campo missionário,
de maneira que ele se sacrificava, muitas vezes tomando chuva, andando a cavalo, passando a noite na mata, na busca da pregação aos índios ali norte-americanos. E você pode perguntar, ora, com certeza esse homem deve ter terminado a sua vida com muita tristeza. Não tem uma palavra de tristeza nos diários de Jonathan Edwards ou de David Brainerd. Quem escreveu, inclusive, a sua biografia foi Jonathan Edwards, seu quase sogro, que ajudou a criá-lo. E ele, inclusive, morreu nos braços de sua futura noiva. Ou melhor, de sua noiva, que seria sua futura esposa. E o que ele fala não é lamentação. Pelo contrário. O que ele diz é sempre: eu sinto que estou próximo de estar com aquele que o meu coração mais anseia. Em uma certa frase de Brainerd, ele diz assim, porque estar no mundo, por mais belas coisas que há, toda a natureza, toda a criação, por mais beleza que haja aqui, nada parece mais encher a minha alma, só enche a minha alma pensar naquele que me chamou e estar com ele. Não parece um eco do que Paulo disse? Porque para mim, o morrer é lucro. Viver para mim não faz mais sentido. O morrer é lucro. Ele não está falando aqui de suicídio, não. Ele não está falando aqui de se matar. Ele não está falando de uma desistência de vida. Ele está falando aqui da ansiedade que ele tem de estar com Cristo. Que para ele é muito melhor. Talvez o que muitos não vejam e talvez não percebam é que quando o Senhor Jesus chama e diz, tome a sua cruz e siga-me, ele não está nos chamando para fazer sacrifícios a tal ponto que a gente não suporte mais e então alcance o perdão. Não. Porque ele mesmo disse, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não somos nós que carregamos isso. É Cristo que nos carrega, irmãos. Não somos nós que lutamos apenas todos os dias com nossas próprias forças. É Cristo que luta por nós e em nós todos os dias. Ah, mas eu estou carregando uma cruz pesada. Não, irmão. Não estamos, não. Não. Alguns anos atrás, um irmão de uma das regiões perseguidas do Evangelho, no norte da África, não consegue, para você ter uma ideia, nesse lugar nem sequer a igreja não havia igreja oficial, e quando se descobria que os irmãos estavam reunidos, normalmente ia lá um grupo e botava fogo, queimava, matava esse pessoal lá. E quando uma das missões chegou até eles, a missão Radicais, chegou até eles e conseguiu ter acesso a eles, o pedido dos irmãos não foi, irmãos, paguem uma passagem para que nós possamos ir embora. Irmãos, nos ajude. Irmãos, nos dê alguma coisa para comer, nós não temos... Não. A carta desses irmãos para o Ocidente traz vergonha para nós. Porque a oração deles é, orem para que nós sejamos fortalecidos, para continuarmos aqui e representarmos o reino de Deus aqui. Porque o Senhor ainda tem alguém aqui. Se nós estamos aqui é porque o Senhor ainda tem algo a fazer conosco aqui. Ore por nós, para que o Senhor nos fortaleça. Então eles não estavam ali carregando a cruz pesada, sozinhos e por seus próprios esforços. Não, eles estavam ali compreendendo que o chamado do Evangelho é um chamado para ser fiel ao Senhor até a morte. Sejam fiéis. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Esse negar a si mesmo, irmãos, se tem uma coisa que essa geração, que esse tempo nosso, parece, as pessoas estão enlouquecendo, irmãos. Alguém há 20 anos atrás disse, o mundo enlouqueceu. Ele não conheceu o pessoal de 2023. Ele não faz ideia. Se ele tivesse visto o pessoal de 2023, ele fala assim, não, gente, vocês estão tudo normal. É o pessoal lá da frente que vai enlouquecer de verdade. Gente se vestindo de cachorro e vivendo como cachorro. Gente se vestindo de cavalo e dizendo que agora é um cavalo. Gente comendo grama e dizendo que agora não come mais nada, só grama. Não, olha, o negócio está tenebroso. Gente que se identifica... Não, eu até agora, eu estou tentando assimilar a ideia. Está difícil.
Pessoas que agora dizem que se identificam como deficientes físicos, visuais, auditivos, seja qual for. A pessoa nasceu, tem a bênção de ter todas as suas funções normais. Mas ele diz, mas eu me sinto um cadeirante. E comprou uma cadeira de roda e não anda mais. Pensa na loucura que está esse mundo, irmãos. E eu não estou falando isso aqui, não estou inventando, não. Olha, pesquisa lá, você vai ver. As pessoas estão enlouquecendo. E no meio desse mundo louco, nós olhamos ao nosso redor, negar a si mesmo como? Se esse mundo está dizendo, dê asas à sua imaginação, faça o que você quiser, faça tudo que vier ao seu coração, siga os seus desejos, seja quem você quiser ser, não faça isso. Porque tudo que o nosso coração mais deseja é estar o mais longe possível do Evangelho. Tudo que nós desejamos, de toda a nossa alma, mais profunda que seja, é estar muito, mas muito longe de Cristo e do seu reino. Mas o domínio do Espírito e a iluminação da graça de Deus sobre nós nos trouxe a claridade, a compreensão de olhar para o Evangelho e não sentir ojeriza, não sentir raiva, não sentir um distanciamento de nós. Não. Nós olhamos para esse chamado e dizemos, sim, Senhor. Nós vamos. Sim, Senhor. Eis-me aqui. E não baseado em mim mesmo, mas baseado na tua graça e no teu amor. Nós vamos, Senhor. Sabe como os discípulos, quando o Senhor Jesus vai chamá-los, que estão pescando, jogam as redes a noite toda e não pegam nada. Dia seguinte, manhã do dia seguinte já, tem um sabichão lá na praia lá, dizendo, oi, pegou o que aí? Tem o que para comer? Não, isso é a verdade, irmão. O pessoal passa a noite toda pescando, não pega nada, aí chega uma pessoa de manhã, pergunta o que tem para comer. Não trabalhou, fez nada. Né? E o que é que ele faz? Nós não pescamos nada. Joga a rede para o outro lado. Lancem as redes de vocês para o outro lado. E eles assim o fazem. Nós não fazemos as coisas baseado no que nós entendemos. Nós fazemos as coisas porque o Senhor Jesus disse, façam assim, vivam assim, sejam assim. E se Ele disse que é para ser assim, Ele tem razão. Eu não vou questioná-lo. E se Deus disse que é para ser assim, é porque é para ser assim. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele sabe muito bem o que Ele pretende no final. Tomar a cruz, seguir a Ele. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Perceba, a base do Evangelho não é uma espécie de masoquismo. Não, eu preciso sofrer para me sentir santificado. Não. A base do Evangelho é o amor por Cristo. Porque qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não é perder por perder. Não é qualquer coisa. Não é viver apenas por viver, é viver por amor de Cristo. Amar a Cristo, irmãos. Amar aquele que nos amou acima de todas as coisas. Que nos amou e nos trouxe para o Pai, nos entregou como um presente para o Pai. Lembra a visão lá de Apocalipse? A igreja noiva sendo entregue ao noivo e sendo apresentada diante de Deus. Corpo de Cristo. Para a glória do Pai. Note que é esse que nós amamos. Amar a Deus, amar a Cristo, amar o Espírito Santo do Senhor, amá-los de maneira sincera, verdadeira. Não apenas por sacrifícios vazios,
E não apenas para tentar arrecadar alguma coisa. Na verdade, meus irmãos, nós não deveríamos pedir mais nada ao Senhor. Porque se a nossa vida, o Evangelho para nós, se resumisse apenas em pedir, nós não compreendemos o Evangelho. Qualquer que perder a vida por amor do Senhor, esse a salvará. E a pergunta que o Senhor faz, mais poderosa: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, porque quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. O que é que nós ganhamos? O que aproveita o homem? O que é que nós buscamos? O que é que nós queremos? Qual é o desejo do nosso coração? Porque, irmãos, somos guiados, somos conduzidos, muitas vezes, por nossos olhos, e os nossos olhos nos conduzem, muitas vezes, para o caminho contrário. Por isso, nossos olhos precisam estar em Cristo. Por isso, os nossos olhos precisam estar no Evangelho. Por isso, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima de nossas vontades, desejos, paixões. Amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. Eu conheci um pastor que já era pastor há mais de 20 anos. Mas assim, eu conheci ele como pastor, então não sabia qual era a história dele. Até que um dia, numa reunião lá, chegou um pessoal mais antigo também, estava todo mundo ali conversando. E aí alguém falou assim: ah, mas naquela época que tu estava lá na White Martins e tal. Bom, os irmãos que talvez conheçam, a White Martins é uma das maiores empresas do Brasil, em termos de química, né? É uma empresa internacional, multinacional, né? E ele era gerente dessa empresa. Um gerente da White Martins, na época que ele era gerente, podia ser considerado rico. Tranquilamente. Era alguém de um cargo muito alto, dentro de uma empresa que pagava muito bem, e ele tinha um cargo muito alto. E eu logo imaginei, provavelmente ele foi demitido, aí a vida dele se embolou toda, ele foi para a igreja, se converteu e hoje é pastor. Não. Quando ele conheceu o Evangelho, quando o Senhor chamou a ele estava muito bem. Mas aí o Senhor fez aquilo que muita gente não compreende. Ele chamou para o ministério. E ao chamá-lo para o ministério, a primeira coisa que ele precisou compreender é que ele não pertencia mais a ele mesmo. E a segunda chamada dele para o Evangelho não foi somente para ser um cristão, um crente, mas para ser um pregador do Evangelho. Até o dia que ele sabia que ele teria que fazer a opção. Ele não era mais um gerente, ele não era mais um funcionário, ele não era mais um empresário. O Senhor tinha chamado ele para ser pescador de homens, para deixar os barcos e seguir o Senhor. A decisão mais complexa de sua vida. Um homem com esposa, 3 filhos, deixar um emprego que dava a ele todo o conforto do mundo para ser pastor, sem saber para onde iria. A primeira vez foi pastorear uma igreja pequenininha, que mal dava para pagar o salário dele. Mesmo assim, ele continuou lá. E a família se sujeitou, e a família foi também. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque parece que, aos olhos do mundo, prosperidade é alguém que é rico e pode pagar tudo que quiser, como quiser. Então, assim, prosperidade é você ter um grande emprego, um maravilhoso emprego, uma coisa extraordinária. Mas prosperidade, como disse um pregador antigo, não é apenas ter coisas. Prosperidade é pertencer a Cristo. Prosperidade é ser dele. Prosperidade de verdade
é ser chamado por Ele de discípulo. É ouvir Jesus falar conosco o que Ele falou para os discípulos ali à beira do Jordão. Ou melhor, perdão, ali nos últimos dias já, próximo da ceia. Eu não vou chamá-los mais de servos. Vou chamar vocês agora de amigos. Ser tratado por Deus como filho, como amigo. Ser conhecido pelo Senhor e chamado por Ele e receber dele a confiança de falar em seu nome, anunciar o seu nome. Não há nenhuma coisa nesse mundo que possa substituir isso como prosperidade. Que dará ao homem por sua alma? Absolutamente nada. E o que é que vale mais ao homem? Ganhar o mundo inteiro? Para quê? O evangelho que inverte essa ideia mundana de que quem está em cima é mais importante e coloca o Senhor dos Senhores assentado aos pés de seus discípulos e lavando seus pés, o evangelho que quebra essa ideia maligna da mente humana, que quanto mais eu tenho, mais importante eu sou, logo eu sou melhor do que o outro, porque o evangelho faz uma coisa que o mundo jamais vai conseguir fazer, com políticas, com ideologias, com pensamentos filosóficos, nunca irá transformar o homem como o evangelho faz. Nenhuma ideologia. Na igreja primitiva, irmãos, muitas vezes, os escravos, isso você pode pegar em qualquer livro de história da igreja, bons livros de história da igreja vão te mostrar isso. Escravos. E a escravidão naquele período era normal, não era essa coisa toda não. Escravos. Os escravos se convertiam, os escravos eram chamados para o evangelho. Os senhores deles também se convertiam. Chegando à igreja, muitas vezes, o escravo chegava a ser até o bispo da igreja. Naquele período havia os bispos que supervisionavam as igrejas do Senhor. Muitas vezes os escravos eram superiores aos seus senhores na igreja. Mas mesmo assim se submetiam aos seus senhores fora da igreja. O evangelho faz uma coisa que o mundo não consegue fazer. Transformar a nossa mente de tal maneira que nós não somos mais ofendidos em servir ao outro. Nós não somos mais ofendidos em se submeter ao outro. Não é humilhação, é submissão, e é uma submissão feliz. De um marido que se submete a estar amando a sua esposa acima de qualquer coisa. De uma esposa que se submete a servir ao seu marido, seja mesmo de qualquer maneira, seja como for, mas não é por ele, é por Cristo. De um homem que tem lá suas dificuldades no seu trabalho, mas ele honra aquilo porque ele diz, é por causa de Cristo. De alguém que mesmo sofrendo a injúria, mesmo sofrendo a calúnia, se cala e diz, Senhor, é por Cristo. Nós somos chamados para um evangelho que transforma completamente esta cruz que não é nossa, que nós não carregamos, mas que Cristo carregou por nós e nos unimos nele, e somos unidos nele, e somos um só corpo nele, irmãos. Nele. Transformados numa nova natureza, num novo ser. Hoje pela manhã, enquanto nós estávamos ali dentro das águas, com os irmãos que estavam sendo batizados, a minha única lembrança contínua era João, o evangelho de João, Jesus falando para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não adianta apenas morrer para o mundo, é necessário nascer de novo. Note que o evangelho não apenas nos mata o velho homem. O evangelho traz uma nova criatura à vida. O evangelho não apenas extermina, o evangelho não extermina o homem. Não é uma morte de extermínio. É uma... Eu não sei nem como que eu vou expressar isso. É uma natureza que está em nós, mas que agora não consegue mais nos dominar, porque ela agora é dominada pelo Espírito de Deus. Mortificada pelo Espírito de Deus. Impedida completamente de se
manifestar de forma livre, porque não é mais dona de nossa vontade, porque a nossa vontade agora pertence a outro, pertence ao Senhor. Libertos do cativeiro da morte, libertos da vida perdida, chamados por Cristo para uma nova vida. Nós não queremos apenas sermos bons cristãos, estarmos em uma igreja. Nós precisamos olhar para isso e dizer: Senhor, quão maravilhoso é, Senhor, o teu evangelho. Quão maravilhoso é o fato de que o Senhor nos chamou. Onde eu estaria, Senhor, se não fosse a tua graça? Onde eu estaria se o Senhor olhasse para mim e dissesse que a minha sentença é: a partir de hoje, você é Senhor de você mesmo. Você vai fazer o que você quiser. Senhor, não deixe isso acontecer jamais comigo. Que toda a minha vida, enquanto eu estiver vivo, que toda a minha vontade, a mínima que seja completamente dominada por tua vontade. Agostinho orava assim: Senhor, me ensina qual é a tua vontade e faz a tua vontade em mim. Não é só me dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho vontade de fazer. Faz em mim, Senhor. Que teu Santo Espírito me impulsione a viver assim, para a tua glória. Que o Senhor Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude a ser assim, olhando para Cristo, que, como Cordeiro de Deus, sabendo qual é o propósito, vai para a cruz, leva sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, e dá a nós uma nova vida. Na cruz de Cristo, o que ele disse a Nicodemos se cumpriu. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E era impossível a Nicodemos fazer isso. Mas no dia que o Senhor Jesus ressuscita, e no dia que ele estabelece, no dia que ele envia seu Espírito sobre seus filhos, a partir daquele dia, novas criaturas começam a surgir. O velho homem desaparece e um novo homem nasce. Que o Senhor Jesus faça isso em nós, irmãos, todos os dias. E que essa graça permaneça sobre nossas vidas. Amém?